Olá a todos, colegas da disciplina Currículo e Educação. Meu nome é Eliane Cristina. Eu vou apresentar o artigo agora, da atividade que foi proposta. Eu sou aluna do doutorado da faculdade da UFABC. Minha orientadora é a professora Maísa e a minha pesquisa é sobre a formação de professores. O artigo que eu vou apresentar é da Revista de Estudos Curriculares, volume 11, número 1, de 2020. O título do artigo é Impactos da pandemia da Covid-19 na educação brasileira e seus reflexos nas políticas e orientações curriculares, de Márcia Ângela da Silva Aguiar. Estou passando para o próximo slide. Objetivo. O objetivo desse artigo foi discutir os impactos da pandemia de coronavírus, Covid-19, na educação brasileira, em especial na educação básica, ao longo do primeiro semestre do ano de 2020 e seus efeitos nas políticas e orientações de órgãos governamentais e do Congresso Nacional direcionadas ao sistema de ensino. Introdução. O carnaval deste ano de 2020 aconteceu em fevereiro e foram onde surgiram as primeiras informações de que a China se deparava com um novo vírus muito agressivo. Mas apenas em março deste mesmo ano, o vírus já começava a fazer vítimas no Brasil. E com relação à educação, apenas em 17 de março, o Ministério da Educação, MEC, por meio da portaria número 343, dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Em 20 de março, o Congresso Nacional aprovou o decreto legislativo número 6, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública. Muitas pessoas acreditam que o tempo em que foi levado entre a identificação dos vírus aqui no país e a tomada de decisões foi muito longo. Iniciativa dos entes subnacionais, ações das secretarias estaduais da educação. Em virtude da pandemia, as normas vigentes estabelecem aos sistemas de ensino, visaram, sobretudo, em virtude da pandemia, as normas vigentes estabelecem aos sistemas de ensino, sobretudo, a oferta do ensino remoto. No caso dos estados e do Distrito Federal, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED, iniciou o monitoramento das ações pedagógicas em curso em todos os estados brasileiros. As ações estavam direcionadas às plataformas digitais, transmissões de conteúdos escolares por canal de TV, entrega de material impresso, guias orientadores para o desenvolvimento de atividades e sugestões de materiais e de atividades, dentre outras. Com isso, houve mais responsabilidade e mais trabalho aos profissionais da educação. O uso das tecnologias foram comuns em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, como Google Classroom, Google Forms, YouTube e etc. Os estudantes sem acesso poderiam retirar as atividades impressas nas escolas quinzenalmente. Nesse cenário, várias são as ações que dependem da mediação docente junto aos discentes. Uma grande responsabilidade recaiu sobre os ombros dos docentes, sem que tivessem uma formação para a utilização adequada de tecnologias específicas. Os professores, além dos impactos emocionais causados pela pandemia, passam a ser cobrados por outras ações. 3. Reflexões sobre o retorno às aulas no pós-pandemia. Em junho, mesmo com o avanço da pandemia de Covid-19, a retomada das aulas nas escolas de educação básica continuaram em discussão. De um lado, alunos, pais e professores pedindo cautela nesse retorno, por conta de não terem segurança para o retorno, para essa volta. E do outro lado, os proprietários de escolas particulares, com o argumento de que possuem mais recursos para adotar os protocolos de higiene, pediam a retomada dessas aulas no presencial. No entanto, a preocupação deles
era muito maior com a liberação econômica e não com a garantia e segurança e o ensino das crianças. O Congresso Nacional, através do projeto de lei 2949, dispõe sobre a estratégia para o retorno às aulas. Então, a partir daí, com a avaliação dos sistemas de saúde, dos municípios e dos estados, cada escola, a partir de setembro, pôde definir, né, de acordo com as deliberações dos municípios, se voltariam às aulas no ensino presencial ou continuariam no ensino remoto. Considerações finais. O retorno às escolas deve resultar de decisões assumidas pelos sistemas de ensino com base em protocolos de segurança sanitária e em amplo debate com os profissionais de educação, estudantes, familiares e a comunidade sobre as políticas educacionais e os processos pedagógicos e curriculares no pós-pandemia. Bom, após a apresentação deste artigo, eu fiz um levantamento junto aos professores de ciências da diretoria de ensino de Mauá. Então, eu apliquei um questionário, né, através do Google Formulários, e aqui eu vou apresentar para vocês os resultados. Então, é sobre a formação de professores da área de ciências na diretoria de ensino de Mauá, São Paulo. Aplicamos um questionário no Google Formulários para a coleta de dados. Participaram dessa pesquisa 102 professores da área de ensino de ciências. Os dados foram coletados no dia 3 de novembro de 2020. Os primeiros resultados obtidos nos mostram que 71,4% dos professores são mulheres e 28,6% são homens. Então, na área de ensino de ciências, nós temos muito mais mulheres do que homens. Com relação à formação concluída pelos professores que participaram da pesquisa, 71,4% responderam que têm a licenciatura completa. 28,6% têm mestrado concluído. Não temos nenhum professor na área, né, na área de ensino, com doutorado. E aqui foi uma outra questão sobre quais as formações oferecidas em ATPC você tem participado. Centro de Mídias de São Paulo, Diretoria de Ensino e Unidade Escolar. Todos os professores descreveram que participam de todas as formações oferecidas em ATPCs. Na sua opinião, durante esse período de pandemia, o currículo foi adaptado ao ensino remoto? Nessa questão, nós percebemos aqui uma divisão quase que em 50%, né? Mas 57,1% disseram que sim, que o ensino foi adaptado, e 42,9% disseram que o currículo não foi adaptado a esse período de ensino remoto. Então, na verdade, nós tivemos que continuar trabalhando com as mesmas condições, mesmo estando no ensino remoto, então, ou seja, nós tínhamos que trabalhar o mesmo conteúdo. A adaptação que aconteceu, na verdade, foi reduzir, né, para uma ou duas habilidades que seriam cobradas durante cada bimestre. A formação continuada que você tem recebido durante esse período o ajudam a melhorar sua prática? 85,7% dos professores responderam que sim, que essa formação tem ajudado, mas 14,3% responderam que não. Os envios dos roteiros de atividades para os alunos são 71,4% responderam que enviam roteiros semanais para os alunos e 28,6% disseram que enviam roteiros quinzenais. Esse envio de roteiros ele está muito mais ligado à questão das organizações por escolas. Você tem feito interações com suas turmas em chamadas de vídeo para explicar a matéria? Embora a gente esteja vivendo um momento muito difícil, 71,4% dos professores responderam que sim, que fazem chamadas de vídeo para explicar a matéria para os seus alunos. Apenas 28,6% responderam que não fazem chamadas de vídeo para explicar a matéria. E a formação recebida nesses períodos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem sido suficiente para o seu trabalho em ensino remoto? Aqui nós ficamos, mais uma vez, né, com uma quantidade de resposta muito próximas, né? 57,1% dos professores responderam que sim, que essa formação ela tem sido suficiente, mas 42,9% disseram que não, que essa formação não foi suficiente.
terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.